não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Ver assim, olha, o Brasil está na mão de crianças. São pessoas que não têm a menor ideia do que eu estou falando. Sobretudo porque nos últimos anos, vamos dizer, a encampação da alta cultura pela instituição universitária foi uma das causas de rebaixamento no mundo inteiro. Isso é um fenômeno altamente reconhecido. Na França, o pessoal fala muito disso, que a partir da hora que você transforma as atividades intelectuais em profissões universitárias, elas acabam, porque entra considerações de ordem burocrática, plano de carreira, verbas, etc, etc, uma série de fatores que, se não corrompem as pessoas, pelo menos desviam o foco, não é isso? Se um escritor, em vez de estar interessado na qualidade do que ele está escrevendo, está interessado na sua carreira, na sua posição no mercado editorial, acabou mesmo, tá? Então, com isso você perde, vamos dizer, todo o senso do respeito, vamos dizer, pela arte, pela literatura, pela alta cultura, pela filosofia, etc, etc, e a substitui por carreirismo barato, tá certo? Então, isto transforma-se numa máquina de produzir imbecis e colocá-los nos altos postos. E esta é a raiz do problema. Não adianta você dizer, vamos investigar as causas sociais da criminalidade, da corrupção. Olha, causas sociais sempre existem, tá certo? Porém, uma causa maior do que a ausência de um fator que nos proteja contra isso é mais do que suficiente para explicar. Quer dizer, se o sujeito está indefeso, por que os males lhe acontecem? Bom, pode acontecer por 1000 causas diferentes, mas se ele não tivesse indefeso, não aconteceria. Tá certo? Então, eu creio que tomar consciência disso, e uma consciência muito profunda e muito séria, é o problema principal que existe para nós. E note bem, não adianta você apostar nos partidos políticos, não adianta você apostar nos militares, não adianta você apostar na igreja, ninguém vai fazer nada. Eu vou falar seriamente para vocês, só as pessoas que saíram deste curso podem fazer algo pelo Brasil, não já, mas daqui 10 ou 20 anos, e talvez tenha condição de botar um pouco de ordem no coreto. Não garanto que tem, mas se vocês não tiverem, ninguém terá. Vocês viram que o Brasil agora tem este programa do Ciências Sem Fronteiras, que paga para pessoas estudarem no exterior. É isso? Então você vai para Harvard, vai para não sei onde. Essas universidades nos Estados Unidos e na Europa, elas também se transformaram em fábricas de imbecis, e todo mundo está consciente disso, e realmente ninguém sabe o que fazer, porque a situação, a burocratização da vida intelectual já é um fato no mundo inteiro. Só que em outros países não teve as consequências devastadoras que teve no Brasil, porque esse país tem uma retaguarda cultural e sempre tem, vamos dizer, um resíduo de consciência que permite continuar. Por exemplo, na França, vamos dizer, o debate de ideias na França ainda é muito rico, independentemente fora das universidades. Você vê isso pelo movimento editorial e por revistas culturais independentes de qualquer instituição. Então isso ainda existe e resiste, né? Você vê aqui no mundo anglo-saxônico, você ainda tem muitas pessoas também, vamos dizer, formadores de opinião ou intelectuais públicos, quando chamam, independentes, capazes de não deixar a bola cair. Mas no Brasil não tem mais ninguém, meu filho. No Brasil sobrou este que vos fala. Então, foi o que deu para arrumar para o momento, tá entendendo? Então, se nós não produzirmos
mais gente qualificada, simplesmente acabou. Porque se os debates públicos são todos do nível das conversas que eu ouvi lá em Harvard, né? Então está tudo perdido, meu filho. Né? Não adianta disfarçar, tá certo? E quando eu vejo, sobretudo, o pessoal apostar, não, precisamos de um golpe militar, então eu respondo, os militares não estão preparados para governar o Brasil. De jeito nenhum. São pessoas notavelmente incultas e pretensiosas. Né? E cada vez mais, isso está ficando assim cada vez mais. Quando você pega os melhores dos melhores, você diz, bom, os melhores dos melhores são capazes, vamos dizer, de perceber um pedacinho assim do problema. Mas o simples fato de um indivíduo falar dos problemas nacionais sem mencionar a destruição da alta cultura já mostra que ele não entendeu absolutamente nada. Então, em geral, quando você fala de alta cultura, as pessoas acreditam que é uma espécie de adorno ou revestimento que a pessoa vai ter e que vai lhe dar certos instrumentos de ação social. Por exemplo, ela vai falar melhor, vai se explicar melhor, vai ter uma aparência melhor. E isto é exatamente a concepção inculta do que é alta cultura. Se um exemplo característico, vamos dizer, é a crença que se divulgou no Brasil, e vou dizer o português claro, principalmente por culpa das igrejas evangélicas, de que o que importa é você ter a sua experiência com Jesus Cristo. O resto não interessa. Eu digo muito bem, é possível um sujeito inculto, iletrado e intelectualmente indolente chegar a uma alta compreensão das realidades espirituais? Claro que é. Só que é o seguinte, isso é uma intervenção extraordinária do Espírito Santo, isso é um milagre. E Jesus Cristo foi muito explícito. Maldita a geração que pede um milagre. Se é maldita a geração que pede um milagre, quanto mais maldita não será aquela que acredita que tem direito ao milagre e que isto vai acontecer assim, de montão. Quer dizer que todo sujeito inculto, todo pastor semi-analfabeto, que esses pastores são quase todos são analfabetos, o mais culto é um burro que não pode ser aluno deste curso, né? Não tem capacidade para ser aluno deste curso. Esses camaradas todos estão aí sendo iluminados pelo Espírito Santo. Eu digo, isto é impossível, gente. Milagres não acontecem assim, milagre não acontece por presunção. E o simples fato de haver esta presunção é uma maldição maior do que você pedir um milagre. Muito maior. Então, aí você entra naquele circuito fechado, como dizia um amigo meu, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quer dizer, este desprezo pela alta cultura, esta presunção de santidade, esta presunção de ser iluminado pelo Espírito Santo, é uma coisa maldita. Isto dá uma urucubaca que você não imagina. Tudo quanto é demônio fala, oba, esse aí se acha, ele não precisa estudar, não precisa saber nada, tá certo? Ele tem todas as virtudes cardinais e teologais, todas por ciência infusa, tá certo? Então, não precisa dizer o ridículo, mas se o ridículo fosse todo o mal, não é, o problema não é o ridículo, o problema é que o ridículo se transforma em tragédia e está se transformando em tragédia muito rapidamente. Ou nós restauramos a consciência da necessidade absoluta da alta cultura, ou está tudo acabado. Eu vou dar uma explicaçãozinha para vocês. Então, o que eu estive falando sobre o gênero romance. É isso. O gênero romance é uma coisa que só começa a se definir mais ou menos a partir do século XVIII, embora tenha alguns antecedentes, que alcança o seu auge entre o século XIX e a primeira metade do século XX. Por que isso aconteceu? Ora, o gênero romance é um gênero narrativo. E ele narra sempre, vamos dizer, as aventuras e desventuras de algum tipo individual dentro de uma determinada sociedade. Vocês acham que o ser humano nasceu sabendo narrar essas coisas? Vamos ver, por exemplo, se você lê a fantástica obra História da Autobiografia na Antiguidade, do Georg Misch. Georg Misch era cunhado, acho, do filósofo Wilhelm Dilthey, e escreveu esses livros, História da Autobiografia na Antiguidade, que é uma obra-prima. Você verá que no mundo greco-romano eles não tinham ideia do que fosse uma autobiografia pessoal. A autobiografia era apenas funcional. O sujeito contava a sua carreira, seus feitos de homem público, etc, etc. E parecia que o sujeito não era propriamente uma alma, que ele era apenas uma função pública. Se você recuar um pouco mais,
e for no Antigo Egito, o que se entendia por autobiografia no Antigo Egito? Primeiro que só os faraós tinham autobiografia. E a autobiografia dele consistia em se exibir perante os deuses, contando os seus grandes feitos e ocultando todos os seus pecados, malefícios, crimes, etc, etc. Então era uma autobiografia autoglorificante. Ao longo dos séculos, o primeiro sinal de uma autobiografia, no sentido moderno que nós encontramos, quer dizer, um indivíduo que revela a sua alma, é a autobiografia de Santo Agostinho, século IV. Só que essa autobiografia era um negócio tão esquisito no meio, tão fora da época, que não gerou outros, não virou um gênero, ficou uma obra isolada. Ela só foi exercer uma influência na arte da autobiografia a partir do quê? Século XVIII, XIX. Só aí. Antes as pessoas liam a autobiografia de Santo Agostinho, mas tomavam aquilo, vamos dizer, como uma exceção, uma coisa estranha. Isso, mesmo a leitura, muita gente leu as Confissões de Santo Agostinho, mas ninguém foi despertado para a possibilidade de que ele também podia fazer uma autobiografia no mesmo sentido. Ele também podia fazer suas confissões. Quando você vê no século XVII, você vê alguns sinais disso aí. Você vê, por exemplo, a obra de Michel de Montaigne ou Pascal, tem alguns elementos disto. Mas ainda falta muito para ser aquela sondagem em profundidade, vamos dizer, da unidade, da raiz de uma alma, tá certo? Perante o próprio Deus, como aparece em Santo Agostinho. Já no século XIX e XX, o pessoal começa a tirar proveito das Confissões de Santo Agostinho, aprende a fazer aquilo, e começa a aparecer inúmeras autobiografias ao mesmo tempo em que se desenvolve o gênero romance. Ora, sem o desenvolvimento do gênero romance, a autobiografia jamais poderia ter tirado proveito das Confissões de Santo Agostinho. Elas continuariam, vamos dizer, uma exceção inexplicável. Tá certo? Porque você contar, vamos dizer, fazer uma narrativa de fatos reais, às vezes é muito difícil. Por quê? Porque os fatos reais não têm unidade. Agostinho consegue dar uma unidade à narrativa da sua vida. Por quê? Porque ele se coloca perante Deus. E Deus então enxerga a sua alma como um todo, não apenas como uma sucessão de fatos, ou dizer, uma sucessão de pecados. O nego leva uma listinha lá para o padre: padre, comi sua mãe, né? Ou chega para o pastor: comi sua mulher. Não é isso. Né? O problema das confissões, vamos dizer, é o drama inteiro de uma alma, uma pessoa inteira perante a vida inteira e perante Deus. Tá certo? Então, se fosse depender apenas de autobiografias, o gênero narrativo jamais poderia voltar a fazer isso que Santo Agostinho fez. Vamos dizer, ele fez por uma inspiração do Espírito Santo, mas nem todo mundo tem inspiração do Espírito Santo. Então, não saíram outras autobiografias. No gênero romance, você inventa os personagens. Claro que você pode se basear em acontecimentos reais, mas você os inventa e, portanto, eles têm a unidade de uma obra de imaginação, a unidade de uma forma que os torna reconhecíveis. Por exemplo, você reconhece, sei lá, o Julian Sorrel, do Vermelho e Negro, você reconhece o Raskolnikov, do Crime e Castigo, você reconhece a figura de Tom Jones. Então, a alma do personagem do romance, ele tem uma unidade, uma identidade reconhecível. Tá certo? E é claro que é muito mais fácil você fazer isso com personagens inventados do que com personagens reais. Porque com personagens reais, às vezes lhe falta, vamos dizer, a lembrança ou o documento dos fatos que articulam o conjunto. Não é isso? Então, a maior parte das pessoas, quando elas contam a sua vida, elas vão contar de maneira inconexa, fatos separados, tá certo? E esses fatos não serão apresentados de modo a perfilar diante do ouvinte, o leitor, um personagem, e sim uma série de fatos realmente descosidos, sem um elo interior que os unifique, tá certo? Então, o surgimento do gênero romance assinala um fenômeno importantíssimo na história do desenvolvimento da consciência ocidental.
E este fenômeno é o seguinte: você lendo romances, lendo assim, não desatentamente, mas lendo com seriedade, você vai ver que todas aquelas vidas que estão aparecendo ali, todas aquelas situações e emoções diversas e dramas internos, etc., etc., vão criando na alma do bom leitor janelas e superfícies de reflexão por onde ele reconhece as situações reais. Se você não conhece muitas situações reais, muitos dramas internos da alma, etc., 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 você simplesmente não compreende as pessoas. Você, às vezes, de uma maneira inteiramente subjetiva. Você simplesmente projeta na alma dela o que você está sentindo. E você as interpreta como se elas fossem você mesma, ou, ao contrário, se elas fossem a negação de você mesma. Ora, se você não compreende as pessoas, que sentido tem você falar em amor ao próximo? Isso é só exibicionismo, não há amor ao próximo nenhum. Se aparece, por exemplo, diante de você uma alma complexa de um homem maduro, que tem uma vida rica, etc., etc., e você é um Zé Mané que nunca saiu de casa, como é que você vai entendê-lo? Então, assim, de cara, o homem inculto não pode entender as emoções internas de um homem culto. É impossível. Por quê? Porque o outro é uma personalidade rica e complexa. Esse aqui é uma personalidade tosca. Eu agora estava lendo no maravilhoso romance do William Faulkner, Luz de Agosto. E tem ali uma cena que é clássica e muito ilustrativa quanto a este ponto. Ele, num dos vários flashbacks que ele faz, ele começa a contar uma história, daí aparece um personagem, ele volta para trás para contar a história daquele personagem, depois volta ao ponto em que estava e assim por diante. Tem um personagem que é um psicopata, criminoso, chama-se Joe Christmas. E uma hora ele para a narrativa central e volta para contar a historinha do Joe Christmas, que estava lá num orfanato, e daí descobre que ele tem uma pontinha de sangue negro. E daí fala, bom, agora ou nós temos que entregar para uma família adotar ou temos que mandar para o orfanato dos pretos, porque não pode ficar aqui. Né? E ele é adotado por uma família que é um sujeito desses ultra moralista, rigoroso, daqueles que acham que tudo se conserta com a vara e o chicote, né? E que tem aquela montanha de culpas e joga a montanha de culpa em cima dos outros. E o Joe já começa a apanhar no primeiro dia, evidentemente, né? E a mulher do cara que adotou, a mãe adotiva, é uma pessoa boa, ela tem dó do menino. Você vê que o menino não presta, já tá desde o início, está ensinado a ter algum treco errado para ele. E a única chance que ele teria seria ele receber a afeição verdadeira na infância. Isso talvez amenizasse um pouco a coisa. E a mulher tenta fazer isso, mas acontece que ela é uma personalidade que, diante da força da autoridade do marido, se apagou completamente. Então ela é incapaz de conceber algo mais que ela possa fazer pelo menino, além de fazer comida. Então ela faz comida porque ela coloca todo o coração dela na comida. Tá certo? E leva para o moleque quando o moleque não está com fome. Então ela percebe que existe uma necessidade, mas qual? Ela só pode entender a necessidade do outro nos termos dela mesma. Esta é a desgraça do homem inculto que tenta entender o problema dos outros. O homem inculto é um idiota, é um idios. Ele vive nele mesmo, ele só entende o que é igual a ele. E o resto ele inventa. Agora, vem me dizer que um sujeito desse tem amor ao próximo? Não, ele só pode ter alguém que seja igualzinho a ele. Os outros ele simplesmente não entende. Agora, não entendendo, ele vai se abster de julgar e dizer, não, eu sou apenas uma besta quadrada, eu não posso dar palpite na vida de ninguém. É possível isto? Não, evidentemente. Porque a sociedade brasileira é uma sociedade onde um discurso condenatório é quase uma obrigação. As pessoas se sentem bem quando elas falam mal do terceiro, e se sentem mal e humilhadas quando falam bem. Não é isso? Então,
você participar da fofocagem geral é quase uma obrigação. Então você vai passar a vida julgando e condenando pessoas que você não entende. Ou porque é uma personalidade complexa, por ser vamos dizer, um anormal, como o Joe Christmas, ou porque é um superdotado, ou porque é uma personalidade complexa e rica mesmo. Hã? Então, toda esta conversaiada mole de amor ao próximo é tudo 100% falso, gente. Hã? O indivíduo sem cultura, que não tem condição de compreender a alma alheia, ele nunca terá a sabedoria de não se pronunciar e de não julgar ninguém. Porque a pressão para julgar é muito grande. Né? E isso quer dizer que em 99% dos casos ele vai julgar aquilo que ele não compreende. E ele vai chamar isso de amor ao próximo. Não é isso? Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu vejo essas pessoas, padres, pastores, etc., que dizem, não se aproxime desse Olavo, ele fala palavrões. Eu digo, olha, o homem vulgar, quando fala palavrões, ele usa isso ou no sentido expressivo de expelir de dentro de si uma emoção ruim que o sacode, ou no sentido agressivo, de ferir alguém. Esse é o uso espontâneo dos palavrões. Né? O uso literário dos palavrões não é jamais assim. Né? Se é numa obra de ficção, o sujeito usa o palavrão no sentido de caracterizar a fala de um personagem ou de uma situação. E se é numa obra ensaística, uma obra de outra natureza qualquer, então certamente o palavrão será usado de uma maneira indireta, com um sentido irônico e a atenuação dada pela distância estética. Só que o homem culto não percebe essa diferença. Ele só percebe o palavrão na sua materialidade. E vai julgar. E todos esses padregos e bispos, etc., e pastores que julgam isso aí, eu digo, esses são todos difamadores, assim, mas porcos. Porque estão julgando o que não conhecem, julgando e condenando. Quando que o homem inculto vai poder julgar a linguagem do homem culto? Nunca na vida. Isso não é possível. Porque ele não tem nem domínio da linguagem suficiente para entender isso, pegar todas as nuances de sentido, e muito menos tem a compreensão das várias situações e emoções humanas. Ora, quando você lê livros, sobretudo livros de literatura, a única finalidade disso, tem duas finalidades que você pode ler. Se você está lendo muita poesia, a poesia desenvolve o senso da linguagem, o senso, vamos dizer, da precisão, da profundidade e da expressividade da linguagem. A poesia existe para isso. Né? Como dizia Mallarmé, o poeta serve para dar um sentido mais puro às palavras da tribo. Você aprende a falar com os poetas. Aliás, a humanidade aprendeu a falar com poesias míticas. O pajé reunia as pessoas em torno da fogueira e recitava lá a narrativa poética das origens da tribo, etc, etc. E é assim que eles aprendiam a falar. Né? Falar não, evidentemente, só no sentido imediato da expressão infantil, mas falar no sentido realmente comunicativo. Não é isso? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho.
Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.